Vamos lá. Agora, no primeiro século, é muito comum hoje em dia, né, as pessoas lerem, né, porque as pessoas não fazem essa leitura que nós estamos fazendo aqui. As pessoas leem de qualquer jeito. Tudo joga para o futuro. Tudo na Bíblia é futuro. As pessoas não leem nem a Bíblia de forma contextual e muito menos história. Então, qual era o pensamento da abominação da desolação entre os primeiros cristãos? A gente viu que eles falam, né, da questão ali de Antíoco IV Epífanes, mas também Jesus coloca para o futuro. Mas que futuro é esse? É o futuro que vai ter o terceiro templo? Eu não estou negando que possa ter um terceiro templo, tá, pessoal, lá em Israel, Jerusalém. Mas isso tem conexão profética com alguma coisa? Aí vai dar a opinião de cada um. Agora vamos lá, o Justino Mártir, qual é a opinião do Justino Mártir sobre isso? Ele é do século II, tá? do ano 165 d.C. A profecia de Daniel foi cumprida quando o templo foi destruído, as ofertas cessaram e a abominação da desolação foi estabelecida no lugar santo, como Daniel falou. Isso foi realizado quando os romanos destruíram a cidade e o templo. Tertuliano, seu livro Contra Marcião. Quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, aqui ele está citando Jesus, tá? Então sabei que a sua desolação está próxima. Estes são os dizeres de Cristo, e foram cumpridos quando Vespasiano e Tito trouxeram seus exércitos contra Jerusalém. E o templo foi tornado desolado como Daniel havia predito. Clemente de Alexandria. Na metade da semana, Nero governou, e na cidade santa foi colocada a abominação, e então Vespasiano subiu ao supremo poder, e destruiu Jerusalém e desolou o lugar santo. Eusébio de Cesareia. A abominação da desolação, proclamada pelos profetas, esteve no próprio lugar santo, quando o templo foi capturado e destruído pelos romanos. E assim a profecia de nosso Salvador foi cumprida. Isso daqui não é opinião minha, tá? Vamos dar uma lida aqui nos comentários. Eventos entre 66 e 70. Uma das condições para o retorno de Cristo era a série de acontecimentos cumprida entre 66 e 70. Acontecimentos esses previstos com exatidão por Jesus. O sacrilégio terrível de que fala Daniel 9:27 ocorre após o desligamento do Messias, passagem sujeita a várias interpretações. Soa como se tivesse ocorrido no segundo século antes de Cristo. Por que tem esse comentário aqui, pessoal? O livro de Daniel é o que eu falo. O Novo Testamento ele tem muitas homilias, tá? Existe uma regra judaica de 4 níveis de interpretação. O Novo Testamento utiliza-se muito do remez, que é mesmo uma coisa que até se cumpriu no passado, eles dão uma nova versão. Isso desde o século II a.C., tá? Os judeus faziam isso. Não é uma coisa que surgiu no primeiro século, tá? Que muita gente quando lê o Novo Testamento fala, olha, está pegando versículo isolado, e às vezes vai lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver. Mas isso é uma forma da cultura judaica, tá? Faz parte da cultura. Porque quando a gente analisa Daniel, capítulo 9, existe o Messias cortado, que se encaixa em quem? Onias III, e tem o outro Messias, que pode se encaixar ou como Ciro ou como também Zorobabel, tá? Existe também essa leitura. Um dia, quando eu fizer uma análise de Daniel 9, eu vou mostrar para vocês. Então, por isso que esse comentário está dizendo isso. Vamos lá. Ao historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, pareceu que Daniel se cumpriu quando os zelotes chacinaram os sacerdotes no templo em 66. Os zelotes, pessoal, era um grupo de judeus que gostavam de guerra, que eles ficavam proclamando o Messias toda hora, né? Quem se levantasse contra Roma e fosse corajoso, eles já meio que falavam, esse é o Messias que a gente espera. Então, para o Flávio Joséfo, isso se cumpre ali quando os zelotes chacinaram os sacerdotes no templo em 66 d.C., cometendo assim um sacrilégio em razão do qual Deus trouxe a desolação ao templo, que é o que? Derramar sangue humano no templo. Era uma forma de profaná-lo, tá? Isso aqui foi um sacrilégio que aconteceu lá em 66, pelos próprios zelotes. E depois veio a desolação que foi ali através de Tito.
Agora vamos continuar aqui a leitura de Mateus 24, verso 16. Olha só para vocês verem que é uma coisa completamente nacional. Inclusive, muitas pessoas se utilizam disso para falar, olha, a igreja, né, os gentios não vão estar aqui, é só com os judeus vão ficar sofrendo ali nas mãos do anticristo. Pessoal, isso daqui são eventos que aconteceram no primeiro século. Tá bom? E aqui o texto não diz em nenhum momento que pessoas estrangeiras foram arrebatadas e agora é os judeus que estão sofrendo aqui. Não tem nada a ver isso no texto. Vamos continuar a leitura. Verso 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no sábado e nem no inverno. Por que das grávidas? Porque as grávidas elas têm dificuldade para se locomover, né, pessoal? Para correr. Vocês concordam comigo? Em meio a uma guerra, ela ia perecer. Porque fala aqui, ó, não no sábado e nem no inverno? Por causa das leis judaicas, tá? Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essa tribulação, pessoal, é local. As pessoas vão falar, mas o Hitler e etc. Pessoal, esse tipo de linguagem é muito comum na Bíblia, tá? Muito comum.